de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Amém? Se assente nesta noite, eu quero orar por você. Pai, estamos nesta noite na tua casa, nesta casa de oração, aonde o Senhor tem falado às vidas, aonde o Senhor tem falado a cada um aqui diante aos louvores. Pai, o meu pedido é único e objetivo. Fala com o teu povo mais uma vez, nos dá mais uma chance de ouvir a tua voz. Espírito Santo, fala com cada um que entrou aqui, Senhor, querendo ouvir a tua voz e a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu quero falar sobre o seguinte tema: o zelo pelo sagrado. O zelo pelo sagrado. O livro de Números, em hebraico, significa no deserto. Não é à toa que vamos ver que o cenário que o povo está instalado é o deserto. E aqui a gente pode dividir este livro em 3 etapas. Primeiro, a antiga geração, que vai do capítulo 1 ao capítulo 4, onde vamos ver a organização do povo. Aqui a gente percebe que nessa antiga geração, a gente vai ver que o povo vai ser organizado. E diante dessa organização, Moisés, ele vai prover uma purificação ao povo, que vai do capítulo 5 ao capítulo 8. Diante disso, a gente vai ver que o povo vai começar a reclamar, o povo vai começar a murmurar diante aquele cenário caótico que ele estava, que era o deserto, porque o deserto é uma terra do nada. Você olha para um lado, para o outro, você só vê um deserto sem vida. E diante disso o povo começa a reclamar que sentia falta do Egito. E esse é um problema do ser humano desde o Éden. Ele não se contenta com nada, nada está bom para o ser humano. Ele reclama. E o ser humano, ele vem com esse defeito de fábrica, reclamações. E diante desse cenário de murmurações, a gente vai ver que Deus começa a usar Moisés para liderar esse povo. Podemos dividir esse livro na transição mortal, aonde o povo começa a analisar a terra a qual Deus havia prometido, uma terra boa. E diante desse cenário de transição, vamos ver que muitas pessoas começam a morrer no deserto. No capítulo 17 ao capítulo 20, vamos ver que esse povo começa a morrer. E muitos não herdam essa promessa que Deus havia prometido a Abraão há muito tempo atrás. Diante disso, nesse mesmo cenário do deserto, uma nova geração vai surgir. E a gente percebe que a nossa nova geração, muitos desconheciam a grandeza de Deus. Muitos não conheciam o que Deus havia feito para o povo na antiguidade. E diante desse cenário, dessa nova geração, a gente vai ver que Israel começa a conquistar algumas terras, o povo começa a se reorganizar. Vamos ver que diante desse cenário, o povo de Deus começa a crescer, o povo começa a se estabelecer em alguns lugares. E podemos dividir o livro de Números em 3 palavras. A primeira é peregrinação, porque a jornada de Israel pelo deserto era o eixo central da narrativa desse texto. O povo começa a crescer, o povo começa a peregrinar, e a palavra peregrinar é andar sem rumo. E aqui a gente percebe que podemos dividir este livro em uma segunda palavra, rebelião, porque rebelião, o povo começa a desobedecer as constantes ordens que Deus dava. O povo israelita tinha como costume esse mal. Ele era um povo idólatra, um povo a qual sempre adorava outros deuses, e essa rebelião começa a crescer diante desse povo. A terceira palavra, de forma resumida, é a palavra promessa, porque o povo estava na esperança da terra prometida.
Podemos então perceber que o lugar que este povo está é o deserto. Um personagem principal diante desse reino é Moisés. O propósito que esse povo estava é a aliança a qual Deus tinha estabelecido. Aqui a gente percebe que os israelitas começam a crescer de tal forma que eles começam a trazer medo a outros povos. E a gente vai perceber que no capítulo 23 de Números, os israelitas eles vão acampar na terra de Moabe. E diante dessa circunstância de acampamento, os moabitas vão sentir medo de Israel. Os moabitas, eles são descendentes de Ló, uma relação imoral com uma das suas filhas. E diante disso, quando Israel chega na terra de Moabe, eles vão sentir medo, porque o povo de Israel era um povo tão grande, um povo numeroso. E diante dessa circunstância, podemos então colocar uma quantidade de 2 milhões de pessoas a qual Moisés ele cuidava. E diante dessa multidão de pessoas, vamos ver que os moabitas sentem medo. E o medo dos moabitas era o seguinte: eles podem tomar a nossa terra. Os moabitas, eles colocaram em sua cabeça que Israel era o inimigo deles. Diante disso, vamos ver que os moabitas, eles vão gerar um grande medo e angústia. Moabe, ele vai chegar em Balaque, filho de Zippor, e ele vai ver que Israel, ele havia causado morte aos amorreus. E ele vai trazer um relatório. E a fama do povo de Deus era a seguinte: o povo de Deus, aonde eles entram, eles destroem. Aonde o povo entra, eles tomam posse da terra. É um povo muito quantitativo. E diante disso, o texto bíblico, ele vai dizer que um homem chamado Moabe, ele vai procurar um profeta chamado Balaão. Balaão vai entrar no cenário. E quem é Balaão? Balaão, ele era um profeta conhecido da época. E os moabitas chamaram Balaão para amaldiçoar os israelitas. E diante disso, ele tinha um dom de profecia. E os moabitas chegaram a Balaão, levaram algumas ofertas a ele e disse: profetiza para que esse povo venha morrer. E diante desse cenário, Balaão disse: eu vou consultar a Deus. Eu não vou tomar atitude isolada. Diante disso, Balaão, ele chega diante a Deus em oração. E Deus vai falar para Balaão: não amaldiçoe esse povo que é abençoado. Deus estava dizendo a Balaão: é impossível você amaldiçoar aquilo que eu já abençoei. Ele vai falar para Balaão: sem chance, esse povo é meu, foi eu que abençoei, você não tem poder algum em amaldiçoar o meu povo. Então Balaão, irmãos, ele vai responder aos moabitas que Deus havia dito para ele. E diante disso, pela segunda vez, os moabitas vão procurar Balaão dizendo: amaldiçoa esse povo, ele vai tomar a nossa terra. E eles dobram a oferta para Balaão dizendo: aqui tem mais oferta para você, mas amaldiçoa esse povo. Balaão vai consultar a Deus. E Deus vai falar com Balaão mais uma vez. E Deus falou: se eles te procurar novamente, vai diante deles e faz tudo o que eu te disser. Entenda bem, irmãos, profeta que Deus chama, é Deus que dá a mensagem. Deus chama as pessoas para um propósito e as pessoas querem desviar a mensagem de Deus. Aí já não é profeta, é feiticeiro. E a gente percebe que hoje muitas pessoas querem encantar a igreja do Senhor com mensagens que não é dele. E profeta que é profeta, ele fala o que Deus manda. Sabe qual é o problema da nossa geração? Os profetas até começam bem, mas eles se corrompem no meio do caminho porque a oferta é maior. E a gente percebe que Deus, ele não dá oferta para profeta, Deus dá herança. E muita gente não quer herança de Deus, muita gente quer oferta, porque a oferta é maior aos seus olhos. Mas entenda bem, Deus não tem oferta para ninguém, Deus tem herança para nós.
Balaão é chamado mais uma vez. E Balaão vai. Mas aí Deus vai se irar com Balaão. Por quê? Porque ele foi diante aos moabitas. Ele poderia muito bem relutar com Deus e falar: Senhor, a proposta deles não é boa, então eu não vou ir. Mas Balaão foi seduzido e foi. Diante desse cenário, nesse percurso, Deus ele vai colocar um anjo no caminho de Balaão. Vai cercar Balaão. E Balaão não vai enxergar, que ele estava tão cego que ele não enxergou a visão do anjo na frente dele. E diante desse cenário vai surgir uma história que muitos conhecem. A jumenta começa a proteger Balaão diante de um caminho de outro. Ele não entende o percurso que a jumenta estava fazendo e ele vai esfobetear a jumenta. Aí a jumenta vai falar com Balaão: como pode o Senhor me agredir? Você não está vendo o que está diante do seu caminho? E diante desse cenário, o anjo do Senhor aparece a Balaão. E Balaão vai profetizar 5 profecias diante de Israel. E diante dessas 5 profecias, a gente precisa se atentar para a gente entrar no texto a qual li nessa noite. A primeira profecia de Balaão diante aos moabitas é a seguinte: Balaão vai declarar: eu não posso amaldiçoar um povo que é abençoado. Eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Primeira profecia de Balaão. Segunda profecia de Balaão, ele vai enfatizar que Deus não é homem para mentir e não é uma pessoa que muda de ideia. Então eu vim aqui nessa noite te dizer: Deus ele não muda de ideia. Se Deus falou, está falado. Não tem homem que se levanta que venha mudar o decreto de Deus na sua vida. Terceira profecia de Balaão. Balaão é tomado pelo Espírito de Deus. E ele vai falar sobre a grandeza de Israel. E ele descreve Israel como um leão que devora as suas presas. Balaão, ele começa a profetizar. E as profecias de Balaão não é de maldição. As profecias de Balaão diante desse cenário aqui está sendo de bênção. As profecias de Balaão diante aos moabitas não é para amaldiçoar Israel. Então, o que Balaão estava profetizando? Bênçãos a Israel. E diante disso, ele vai profetizar sua 4ª profecia. Balaão, ele vai ver a estirpe de Jacó e vai profetizar sobre um futuro rei que surgirá diante de Israel. E a profecia inclui a destruição de seus inimigos. Balaão começa a profetizar, as profecias de Balaão são benéficas. E a última profecia de Balaão, eu entro no texto, ele vai declarar o juízo de Deus contra os seus inimigos. Porém, diante desse cenário, o capítulo 25 se inicia da seguinte forma: e os filhos de Israel estavam em Sitim. O que é Sitim? O último obstáculo que o povo tinha para chegar na terra prometida. Porém, quando a gente lê isoladamente o capítulo 25, a gente acha que Balaão ele conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Por quê? Porque, irmão, o povo de Deus, no capítulo 25, vai se corromper com as moabitas. E esse texto me encantou, porque quando a gente lê ele isoladamente, a gente acha que Balaão profetizou a maldição de Israel. Mas entenda bem, o povo começa o capítulo 25 se corrompendo a ponto de se prostituir às moabitas e a ponto de servir ao Deus deles. E o texto é bem enfatizante e claro dizer, a ponto de se prostituir com as moabitas e servir a Baal-peor. O que está acontecendo aqui? Israel se corrompeu diante das moabitas, porque eram mulheres bonitas. Eram mulheres elegantes. E o que aconteceu? O povo enfraqueceu espiritualmente e cedeu à carnalidade. O povo de Israel estava cego. E aqui eu começo a pregar. O texto é bem claro em dizer, a ponto de eles servirem a Baal-peor. A palavra Baal-peor, ela vem do hebraico, chamado Deus da brecha. O que Israel queria? Uma brecha para pecar.
O que Israel queria? Uma brecha para dar continuidade aos seus erros. E entenda bem, irmãos, Deus ainda é o Deus da porta estreita. Deus ainda é o Deus do caminho apertado. E tem muita gente servindo a Baal Peor. Eu vou servir a Baal Peor porque ele me dá brecha. E se ele me dá brecha, eu posso pecar. E se ele me dá brecha, eu posso ceder à carne. Tem muita gente que parou de adorar a Deus e sentando na mesa de Baal Peor. Tem muita gente cedendo às tentações do inimigo e sentando na mesa do Baal Peor. Quem que é Baal Peor? O Deus da facilidade. Quem é Baal Peor? O Deus que tudo pode. Quem é Baal Peor? O Deus que está liberado. Mas a gente serve o Deus da porta estreita. E ainda a mensagem é única e objetiva. A porta é estreita e o caminho é apertado. A palavra se prostituir aqui é uma palavra hebraica, zaná. Zaná significa traição. Zaná significa se entregar a outro homem. Tem muita gente que se intitula noiva de Cristo e está traindo Deus com o Deus da facilidade. Tem muita gente que fala que é cristão, mas está sentado na mesa de Baal Peor, porque na mesa de Baal Peor eu posso fazer tudo. E o que acontece aqui? O texto vai dizer que eles haviam se corrompido. Mas por que eles se corromperam? Se a gente ler Números 31:16, se você quiser abrir a sua Bíblia, vai dizer que por causa do conselho de Balaão, os israelitas se enfraqueceram. E qual foi o conselho de Balaão? É só enfraquecer o povo espiritualmente, que eles vão ceder à carne. Pronto. E sabe o que tem afastado os cristãos da igreja? É isso, irmãos. O Deus que tudo pode, o Deus da facilidade. O conselho de Balaão é o seguinte, tá liberado pecar. O conselho de Balaão é o seguinte, é só enfraquecer ele com as mulheres bonitas, com os homens novos, com dinheiro na mesa, que eles se entregam. E o texto bíblico diz que os israelitas se prostituíram a ponto de ceder e sentar na mesa de Baal Peor. Meus irmãos, eu vim aqui nessa noite trazer um alerta para a igreja. Tem muita pessoa dizendo que é profeta de Deus, dando conselhos errados para os crentes do nosso meio. Tem muitas pessoas dizendo que é profeta vindo no nosso meio trazer mensagem que não é de Deus. E a mensagem deles pode fazer tudo, está liberado. E eu vim aqui te dizer, o caminho ainda é apertado. O caminho ainda é o mesmo. E aqui eu começo a entregar o que Deus falou no meu coração. Deus vai se irar com os israelitas e vai dizer o seguinte: Moisés, começa a matar todo mundo que servia a Baal Peor. Começa a passar espada em todo mundo que está servindo ao Deus da brecha. E eu vim aqui nessa noite com uma mensagem ao seu coração dizer: chegou um israelita e uma moabita no meio da congregação, a ponto de ter uma relação imoral ilícita, e isso vai despertar ira em um homem chamado Finéias. Diga comigo, Finéias. Finéias. Finéias, pastor, vai se irar em tal ponto em pegar uma espada e matar a moabita e o israelita e cortar eles no meio. O que ele estava mandando um recado para o povo? Enquanto tiver espada, ninguém vai bagunçar a casa do Senhor. Enquanto tiver espada, ninguém vai bagunçar na congregação. Enquanto tiver espada, ninguém vai tumultuar na casa de Deus. E o que me chama a atenção aqui é a atitude de Finéias, porque ele vai ter zelo pelo sagrado. E tem muita gente que perdeu o zelo pelo sagrado, brinca,
faz o que quer, serve ao Deus da brecha, mas ainda há pessoas com espada na mão levantada dizendo: ninguém vai bagunçar a casa de Deus. Pastores, líderes, preste atenção. Tem muita gente que perdeu o zelo pelo sagrado. Tem muita gente brincando na casa de Deus. Tem muita gente brincando com a santidade do Senhor. E Deus ainda continua sendo Deus da espada. E se continuar brincando, Ele vai descer no nosso meio e dizer: aqui não, aqui não. Glória ao Rei da Glória. Enquanto muitos sentam na mesa de Baal, que a mensagem ia estar liberada, Finéias vem com a espada e diz: aqui não. Foi quando a gente percebe no texto que isso vai agradar a Deus. Deus se agrada com aqueles que têm zelo pela sua obra. Deus se agrada com aqueles que têm zelo pela sua casa. Me desculpa, o tempo é curto, mas eu preciso te dizer isso. Se tiver espada, ninguém bagunça a casa do Senhor. Se tiver homens de coragem, a gente barra essa gente suja que está subindo no nosso altar. Finéias chama a atenção de Deus, porque ele vai zelar pelo zelo do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu vim aqui te dizer, isso é sério. Tem muita gente achando que Deus é o Deus da brecha. Tem muita gente achando que a porta é larga. A mensagem ainda é a mesma. Pecado ainda é pecado. Aqui não. Ninguém vai bagunçar a casa do Senhor. Me desculpa, eu não prego para fazer agenda. Me desculpa, eu não prego para agradar ninguém. Mas eu vim aqui te dizer: enquanto eu tiver espada, ninguém vai bagunçar a casa do Senhor. Enquanto eu tiver espada, ninguém bagunça. A espada aqui é palavra. A gente combate essa gente suja com palavra. E a palavra de Deus é santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. A atitude de Finéias agrada a Deus. Por quê? Foi Finéias ter essa ação que a praga cessou em Israel. Tem gente precisando levantar a espada para a praga cessar no nosso meio. E praga aqui é pecado. E pecado começa assim, pequeno. Depois todo mundo se corrompe. E depois a destruição é grande. Quando Finéias ele faz esse ato, ele manda a mensagem: ainda há homens que zelam pela santidade do Senhor. A mensagem que Finéias estava mandando é o seguinte: quer chegar na terra prometida é pela santidade. Quer chegar na terra que Deus prometeu, o caminho ainda é estreito. Não é Baal-Peor que você serve, é o Deus da porta estreita, é o Deus do caminho apertado. Quer chegar do outro lado é santidade. Quer chegar do outro lado é santidade o segredo. O agrado de Deus a Finéias foi tão grande que Deus vai chegar a Moisés dizendo: Finéias, ele zelou pelo meu zelo. E por causa desse ato dele, ele e toda a geração dele será sacerdote do Senhor. Sacerdote do Senhor, irmãos, é quem cuida do templo de Deus. E a gente precisa de pessoas no nosso meio que façam isso que Finéias teve, zelo pelo Senhor. Enquanto tiver Finéias no nosso meio, ninguém bagunça. Enquanto tiver Finéias no nosso meio, ninguém vai profetizar coisa ruim. Enquanto tiver Finéias no nosso meio, crentes serão mudados e transformados pelo poder da palavra.
O ato de Finéias foi benéfico. E aqui eu encerro. O que você faz pelo zelo na casa do Senhor, o Senhor te recompensa. Pastores, eu vim aqui falar isso para vocês. Cuidado com quem sobe aqui. Cuidado, tenha zelo, porque quando você zela, Deus abençoa. E a igreja Rocha Eterna vai crescer, porque ainda há Finéias no nosso meio, com espada dizendo: aqui está proibido a bagunça. Quando eu cuido do zelo da casa do Senhor, eu mostro que eu tenho princípios. Quando eu cuido do zelo da casa do Senhor, eu mostro que eu me preocupo com as coisas de Deus. E muita pessoa perdeu o zelo, não ora mais, não jejuma mais, sobe no altar de qualquer jeito, prega de qualquer jeito, mas enquanto tiver Finéias com espada, vai dizer: vai se converter. O que falta no nosso meio é pessoas com firmeza. Eu não me vendo por míseros reais, irmão. Eu não me vendo para agradar homem. A mensagem ainda é única e objetiva: santidade ao Senhor. Eu não me preocupo se eu não voltar aqui, mas o recado de Deus é esse: santidade, santidade, santidade. Se coloque de pé. Enquanto tem a Balaão para corromper, tem Finéias para destruir aquilo que ele causou. Enquanto tem falso profeta como Balaão para corromper o povo de Deus, há homens de firmeza que ainda tem uma espada na mão e bagunça e tira a bagunça do nosso meio. Eu quero que a minha esposa venha orar, louvar, e eu quero orar. O tempo foi muito pouco, irmãos, mas a mensagem foi essa: santidade ao Senhor. Não deixe bagunçar a casa do Senhor. Tenha zelo, tenha zelo, tenha zelo. Ela vai louvar e eu vou orar. A minha esposa vai louvar e eu vou orar. E abaixa a sua cabeça que eu quero orar. Pai,